Flávia? Tudo. Como sempre, a gente com os problemas técnicos, né? Mas faz parte. Nós estamos juntos aqui com a graça de Deus, na presença da nossa rainha. Vocês não conseguem ver, mas aqui perto da gente nós temos a capa, né? A capa que a Virgem Santíssima nos deu, uma história muito bonita, né? Qualquer dia a gente partilha. E nós estamos querendo, né, aproveitar hoje para fazer essa partilha mesmo, né, lá sobre essa grandeza da Virgem Santíssima nas nossas vidas, essa grandeza da Virgem Santíssima sobre os nossos corações, né, e tudo que ela vem nos proporcionando, principalmente através da maternidade, né? Então, nós estávamos... Você consegue pegar aí a mensagem que eu te copiei? Porque eu nem vou abrir o computador agora, né? Rezando pela manhã sobre esse tema, aí no Mulheres Dignitate, Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, na conclusão, onde ele fala sobre a dignidade da mulher, e ele vai acompanhando, né, todos os traços da missão da mulher, e compara ela com a Virgem Santíssima em alguns momentos. Por quê? Porque ele deu essa encíclica para nós mulheres no ano mariano, né? Se eu não me engano, de 1978 ou 77, alguma coisa assim. E aí, assim, ele conclui, pode ler, né? Você, não fica só eu falando, né? Eu e ela, nós partilhamos sobre isso, né? Eu achei tão lindo, porque parte de um princípio de onde nós podemos conversar também, né? Ele fala assim: no ano mariano, a Igreja deseja render graças à Santíssima Trindade pelo mistério da mulher, por toda a mulher e por aquilo que constitui a eterna medida da sua dignidade feminina, pelas grandes obras de Deus, que na história das gerações humanas nela e por seu meio se realizaram. Em última análise, não foi nela e por seu meio que se operou o que há de maior na história do homem sobre a terra, o evento pelo qual Deus mesmo se fez homem. Então, né, e qual foi o evento pelo qual Deus mesmo se fez homem, né? Foi através do Fiat, né? Em um determinado momento, um pouco acima da conclusão, ele fala isso, né? Que é através do Fiat, da Virgem Santíssima, do sim dela, o ápice da nossa salvação, né? Então, assim, essa dignidade da mulher que já existia desde antes, através de ser cooperadora com Deus, né? Através de fazer parte da imensidão de Deus Criador, que é gerar a vida, que é dar a vida, né? Porque é uma obra de arte, né? Eu conversava sobre isso ontem com meu filho, né? Meu filho Marcos, que gosta muito de artes, né? A gente conversava sobre isso. Conversava com todos, na verdade, né? Porque a gente fazendo um materialzinho ali, né, das aulas, e aí o material lá da Cidade de Deus sempre tem uma parte de contemplar o belo, né? Sim, e aí tentar explicar para eles o que era o belo, né? Porque tem tanta coisa hoje que as pessoas chamam de belo, né? Mas aí a partir do kalos, né? O belo através do kalos, né? Aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então a gente olha a dignidade da mulher, a missão da mulher. Nós somos co-participantes com o maior artista. Porque aí eu falava para eles, né, que eu aproveitei para entrar para conversar um pouquinho de castidade com as crianças, né? Eu conversava com eles nesse sentido, né? Olha só a beleza, né? Eu trago aqui para vocês, né? Tem uma outra Bela aqui, mas ela está escondida atrás das câmeras, né? E mesmo sem uma maquiagem é bela, é linda, e essa Bela aqui, né? Então o exercício que eu fazia com os meus filhos, olha a beleza da obra complexa de Deus, né? É complexa, nós, assim, as coisas, às vezes, ela parece não ter nenhum sentido, mas você olha assim, né? Como que pode dar harmonia a dois pares de olhos, um cabelo, né? Que para as mulheres tem muito mais significado do que para os homens, além da proteção. Os nossos cílios, que servem para proteger os nossos olhos e imprime na mulher um caráter de feminilidade também, os nossos lábios. A sensibilidade, né? Então tudo que
vem da criação de Deus, né? E eu tô falando aqui, né? Lógico que a criação de Deus nós somos o compêndio da criação de Deus, nós somos aquilo que Deus fez de mais belo, né? Ele mesmo diz isso em Gênesis. Mas você pega uma paisagem, né, linda, maravilhosa, um pôr do sol no mar, também é uma obra-prima de Deus. Mas nós que somos o compêndio, olha que coisa mais linda, né? Agora pensa, Deus fez tudo isso. Só que Deus deu a nós, homens, e através das mulheres, ser participante disso. Essa graça de né? ser Coparticipação na criação divina. Então nós somos artistas, né? Nas mãos do Criador e do grande e verdadeiro artista. E qual que é a mãe que não olha para o seu rebento, que não olha para o fruto de suas entranhas, como diz, né, o Salmo 138, como diz as palavras de Isaías e tantas outras passagens na Sagrada Escritura, e não fica maravilhado com isso, né? E com seus filhos. Então é o maior presente que eu acredito que Deus nos deu. E na Virgem Santíssima nós vemos essa perfeição, né? Porque através dessa natureza feminina, através da participação e do sim dela, Deus veio ao mundo, né? Então, assim, é maravilhoso demais. Deus escolheu vir por meio, né, dessa sensibilidade, né, desse sexo frágil que muitos falam. Deus escolheu isso, né? E algumas pessoas, elas até falam assim, né, de que Deus é machista, querem colocar Jesus Cristo como mulher. Eu teve desfile de graças a Deus eu nunca não vi nem reportagem sobre isso, só ouvi dizer, né? Mas alguns rebeldes aí colocam, né, Jesus Cristo como mulher, colocam alguma coisa, onde já se viu, é machismo demais que Deus se encarna em forma de homem, né? Só que assim, um pensamento tão mesquinho, né, diminuído da grandeza de pensar em quem participou para que este Deus se formasse homem. Ou seja, Deus Jesus, ele já existia desde todo sempre, né? Porque Jesus é Deus desde toda a eternidade, e desde toda a eternidade ele habita a presença altíssima do céu. Então ele não foi criado, ele existe desde sempre. Mas quem que Deus escolhe para dar vida ao seu filho? Eu penso que essa dificuldade de compreendermos esse belo é porque ele é inexplicável. Sim, com certeza. Ele é contemplado, né? Ele é experimentado, ele é vivido, ele é sentido. Até no material lá ele fala contemplação do belo, não fala explicação do belo. Sim, porque não tem como explicar um pôr do sol que é belo, não tem como explicar a natureza, não tem como explicar Nossa Senhora, né? São coisas, não tem como explicar o amor de mãe, mensurar. Então são coisas inexplicáveis, foge da nossa compreensão humana, é sobrenatural. E a gente consegue chegar um pouquinho, sentir um pouco isso quando a gente está numa espiritualidade bem fincada, né? Tem uma fé sólida quando a gente está em vida de oração, quando a gente reza e a gente invoca esse Espírito Santo, pede a Nossa Senhora, a Deus, essa compreensão, isso vai fazendo eco no nosso coração. E a gente vai começando a compreender e falar, nossa, é tudo isso mesmo, né? Sim, é verdade, né? E a Mulheres de Guinetá fala exatamente isso, né? De que Deus nos revelou esse mistério. Por isso que a mulher tem essa alma mais sensível, né? Tem essa sensibilidade. É o coração da casa. É o coração da casa, tem toda essa sensibilidade, né? E aí a gente fala sobre o nosso tema, né? De como a gente pegar então dessa que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? A mãe do nosso Salvador, a mãe de Deus, a Theotokos, e por ele mesmo ter sido dada como nossa mãe para trazer essa fecundidade, para trazer essa harmonia nos nossos lares, né? Eu vejo que a Virgem Santíssima ela tem um papel fundamental nisso, para nós cristãos e para os lares, né? Se a gente pega a história dos santos, né? Se a gente pega os testemunhos de que a gente ouve tanto por aí, o quanto que a Virgem Santíssima com seu jeitinho, com a sua natureza, ela imprime, né, esse caráter tão fecundo de temor a Deus, de santidade, de busca das virtudes no nosso lar. Né? E então, muitas vezes também nós mulheres, nós queremos forçar algo assim, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito.
Às vezes nós queremos, por exemplo, uma esposa que não tem um marido, né, convertido. A gente quer converter a ferro e fogo. Que tem um filho que não está no caminho que você gostaria. Não, tá bom aqui tá ótimo. Um filho que não está num caminho, né, de que ela gostaria. Ela quer também colocar na cabeça do filho que não é o caminho. Então não é esse o caminho, esse o jeito, né? Existe uma via mais fácil, mais dócil, que é através da Virgem Maria. Então aquilo que a gente não consegue com palavras, ela consegue com o seu jeitinho, né? Sim. Onde a gente não chega com a nossa voz, ela chega através da nossa intercessão. Então, eu falo assim por experiência própria do meu lar. Todas as vezes em que eu busquei, em que eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo, quando eu tentei por ela, deu certo. Então, que a gente tem, e também não é no nosso tempo, né? O meu tempo não é o tempo de Deus. Então, que a gente tem essa confiança. Nossa, mas eu rezo o terço, eu rezo o rosário há tanto tempo, já não alcanço a minha graça, não tenho, né, o meu esposo da forma como eu gostaria que ele estivesse na vida de oração, meu filho. Não, que a gente possa pedir a intercessão, fazer a nossa devoção ali com fidelidade, que Maria é fiel também na nossa vida. E eu vejo assim, né, o quanto que é fácil, trazendo na questão da maternidade também, o quanto que é fácil e simples chegar ao coração das crianças na fé através da Virgem, né? Pelo menos eu sinto isso na minha experiência como mãe, né? Que todas as vezes que eu quis chegar até o coração dos meus filhos na fé, por meio da Virgem Santíssima, eu consegui um êxito muito maior, né? Por quê? Porque ela é mãe, né? Ela é mãe, ela ama todos os seus filhos, e a gente vê quantas aparições de Nossa Senhora, em quantas dessas aparições ela aparece para adultos, ela aparece para santos, né, pessoas que foram santificadas, tudo, mas as maiores e mais importantes aparições e revelações a Virgem Santíssima faz para as crianças, né? Então eu tenho, né, na minha experiência, que eu guardo isso com muito carinho. Eu fui trazida para o coração da igreja pela Virgem Maria, né? Através de Nossa Senhora de Fátima. E num certo momento foi até pelo temor, né? Porque assim, meus pais, eles sempre foram católicos, né? Só que o católicos dele é um católico só de tradição. Eu não me recordo de ter ido à igreja com os meus pais nunca. Absolutamente nunca, não me recordo. Então, eles se diziam católicos, mas não frequentavam as missas aos domingos. Eles não tinham nenhuma prática assim, né, católica realmente. Mas eu me lembro, já muito pequena... Eles tinham fé, né? E era uma fé muito simplória também, sabe? Sabe qual que é uma das recordações mais antigas que eu tenho, Laís? Eu tenho uma recordação de quando eu tinha 1 ano e meio no colo da minha mãe. É a recordação mais antiga que eu tenho. E eu me lembro que eu no colo dela, aqui no nosso bairro, né? Aqui onde é a comunidade, é o bairro dos meus pais também, né? E eu estava sentada minha mãe me pegou no colo, e aqui a região era toda mato, né? Tinha muitas poucas casas. Uma das primeiras casas foi a dos meus pais. E... 40 anos atrás, né? Então, assim, já tinha o aeroporto aqui perto, tudo, né? E eu me lembro que o Papa João Paulo II, ele ia chegar no Brasil pela segunda vez, né? Ele ia chegar no Brasil pelo aeroporto de Viracopos. E eu lembro da minha mãe com a TV ligada, e ela me no colo, ela me trazendo para fora, e ela falando, vamos lá fora ver o avião do Papa. Olha só a recordação que eu tenho. Eu lembro que eu olhei para o céu. Então, eu também eu sempre me lembrei disso, mas eu nunca sabia a idade. Até que no Fio de Ouro, uma vez, eu fui fazer os dados históricos e procurar, porque eu lembrava muito vivo disso, né? Para tentar descobrir a minha missão, para ver a minha identidade, fazendo o Fio de Ouro, né? Aí eu fui descobrir que foi, então, em 82, essa visita dele, nada, eu falei, nossa, gente, eu era de colo, tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, foi, assim, uma coisa extraordinária para mim. Então, eu lembro desses elementos da fé. Aí eu me lembro de uma outra vez, não, acho que essa foi a primeira, na segunda vez que o Papa visitou o Brasil, ela estava com a TV ligada. E aí eu queria ver um desenho, isso eu devia ter o quê? Uns 5 anos, uma coisa assim. Aí eu falei, o meu desenho. Aí ela falou assim, mas não pode falar isso,
esse é o Papa, e eu fiquei com aquilo guardado, né? Então, assim, os elementos de fé que eu tinha da minha família eram esses, e eu me lembro de pegar o caderninho do meu irmão e pedir para aprender a rezar o Santo Anjo, né, Ave Maria, essas orações, mas nunca fui à igreja. E a Virgem Santíssima me levou para o caminho da fé e da doutrina, né? Por quê? Porque como meus pais não frequentavam, e olha só como são os caminhos de Nossa Senhora, que essa família hoje, eles são protestantes, né? Mas como que Deus usa de quem Ele quer, né? E aí uma família de vizinhos que frequentava o grupo de oração, né? Porque o grupo de oração estava, acho que mais ou menos nos seus inícios. Eu lembro que seu João Begali era do grupo de oração ali, Nova Aliança, sabe, né? Eu lembro que eles frequentavam e ela me contou a história da tal Virgem Maria que apareceu para as criancinhas e pediu para que as criancinhas rezassem o terço todos os dias. Ela me deu um rosário e a partir daí todos os dias eu rezava o terço. E eu falava assim, não, porque a Nossa Senhora pediu, eu tenho que rezar, né? Então essa foi a minha experiência, sabe? Aquilo foi fazendo crescer em mim o amor, né? O amor a Deus, aí eu fui buscando tudo. Então eu me lembro que quando eu ia passar férias na casa dos meus primos, né? Não, primeiro eu tenho que rezar o terço. Então eu ia lá e rezava corrido assim, mas por que não? Porque Nossa Senhora pediu para salvar os pecadores. E ninguém nem entendia nada, mas ia rezar meu terço depois. Ela me apresentou com 7 anos, mas dos 7 em diante, né, as férias, ele era com 9, tudo sempre rezando. E para você ter ideia, o que me levou com 11 anos a me inscrever para fazer a primeira Eucaristia? Não foi meus pais que foram fazer a minha inscrição, porque eles não frequentavam a fé, mas o chamado da Virgem Santíssima através do Santo Terço, eu apareci na igreja e falei, eu quero fazer catequese. Né, e fui lá e fiz minha inscrição e fui fazer catequese. E né, fiquei da catequese, virei catequista e fiquei até a fundação da comunidade. Né? Então eu sou muito grata a esse amor da Virgem, né, que foi aquela mãe da fé na minha vida. O amor chegou primeiro do que o conhecimento. Exatamente, a mãe da fé, né? Ela foi a minha mãe a me instruir. Então isso ficou muito, eu vejo que isso para mim é muito mais fácil para instruir então os meus filhos nessa fé, através da Virgem Santa, porque a gente como mãe é falho, né? Todos nós somos falhas, mas ela não é falha. Né? E essa devoção aos nossos filhos, nós passarmos essa herança, né, de rezarmos o terço com as crianças. Porque às vezes a gente pode pensar assim, você que talvez tenha filho pequeno, ele não consegue ficar sentado, parado, ele não sabe. Né? Então a gente às vezes subestima a inteligência da criança e a capacidade dela até mesmo de crescer na vida de oração e em graça, né? Porque a criança, a gente não tem que querer que ela só cresça em estatura, sabedoria e graça. E ela só vai crescer nesses passos se ela for educada. E educada por quem? Por nós. É nossa responsabilidade. E eu vejo assim, o quanto nós passarmos essa tradição para os nossos filhos, eles vão levar isso para a vida. O professor Felipe Aquino fala, né? Hoje ele tem vários livros, é o pregador e tal, e ele fala, começou lá quando eu via minha mãezinha todo dia, 6 horas rezando. Então todo mundo tem uma lembrança dessa. E às vezes a gente acha que o nosso filho não vai conseguir, não, mas ele não vai ficar parado, mesmo que ele não fique no começo, né? Tem um filho de 3, 4 anos, que essa idade é um pouquinho mais difícil, vai tentando uma dezena, 2 dezenas, 3, com 5, 6 anos, 5 anos, consegue rezar um terço, né? Então, que a gente tenha também essa firmeza, sabe? De não se deixar também, às vezes, vencer pelo cansaço da criança, mas eu não quero, mas ela tem que ser educada para fazer o que ela não quer também, né? A questão do prazer. Não, a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário, o que é preciso, né? Então, estar à missa, rezar o terço, todos os preceitos que nós católicos seguimos, nós precisamos doutrinar os nossos filhos para que eles também compreendam, mas vivam, mesmo quando falta compreensão, às vezes, por conta da idade, que eles vivam essa experiência. Eu fiquei muito comovida também quando o Padre Paulo Ricardo falou agora na Semana do Tempo Pascal, na Semana Santa. Ele estava falando sobre a experiência dele, a experiência de quando a Nossa Senhora de Fátima apareceu para os pastorinhos, o Francisco perguntou para ela se ele iria para o céu. Sim. E aí ele tinha 7 anos, né? E ela falou para ele, você precisa rezar muitos rosários para ir para o céu.
Quando eu ouvi isso, cadê meu rosário ali, ó, dias a fios, então, porque se o menino, né, já com uma espiritualidade, porque Nossa Senhora escolheu ele para ela aparecer para ele, com 7 anos já iria para o céu mediante muitos rosários, pensa gente, eu pensei, pensa eu, então... Toma o terço, toma o rosário e reza porque o negócio tá quente. Eu vejo isso, né? Como é importante a gente colocar mesmo isso, essa devoção à Nossa Senhora, né? No nosso lar, na nossa casa, quanto isso ajuda na fé dos pequenos, né? Eu acordei hoje assim com o maior presente que Deus poderia ter me dado, né? A gente vem de dias assim tão turbulentos, né? Tantas coisas acontecendo. E aí, acordei lá, porque tipo assim, ontem, na aula com as crianças, eu explicando, falando, né, pra eles, né, sobre quanto mais rosários a gente rezar, terços a gente rezar, pra gente poder ajudar, porque eles estavam falando, mamãe, eu tô com tanta saudade de servir na missa, mamãe, eu tô com tanta saudade de ir lá na salinha do Sal e Luz, começaram a falar as coisas que eles estavam com saudade, né? Aí eu falei, vamos rezar mais, porque a oração da criança é uma oração poderosa, tal, né? E fui falando pra eles, tentando colocar essa questão da importância do silêncio pela manhã, né? E eles foram dormir, acabam que estão indo dormir um pouquinho mais tarde, porque eu que coloco sempre eles para dormir por causa do ritual, de todo mundo junto, assim, eu gosto de estar presente, e eu tô acabando 9 e pouco as avaliações, né, dos filhos da vocação, então tô indo um pouco mais tarde. Aí eu falei, olha, amanhã vocês podem, eu não vou acordar vocês no horário, acordem um pouco mais tarde. Aí o Xande saiu bem cedinho para trabalhar, a gente pegou a Raíssa às 7, né? Aí daqui a pouco eu fiquei lá no quarto, porque eles estavam dormindo ainda, e eu fiquei no quarto, né, no meu quarto, com a porta fechada, ali fazendo as minhas orações. Daqui a pouco eu ouço lá no fundo um barulhinho. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus... Aí eu fiquei, nossa, foram todos para a sala e rezaram o terço inteirinho, quietinhos, em latim. E eu não tive nem coragem de ir para a sala. Eu fiquei lá parada assim, sabe? Falei, eu não acredito que tá, tipo assim... os frutos já, né? Exatamente, porque tipo assim, é uma explicação que você dá para a criança, uma atenção que você dá. Então, aí é aquilo que a gente sempre comenta, né, lá, que é do medo de que às vezes estão fazendo para nos agradar, né? Pode até ser que fiz para nos agradar, mas eles estavam rezando lá baixinho, né, achando que eu estava no quarto dormindo e rezando. Eu falei, nossa, gente, quem que tá chamando? Eu que tenho essa experiência dos 7 anos, eu posso dizer com certeza, né? É a própria mãe que está lá do lado deles e chamando e falando, venham aqui, vamos rezar, né? Então eu tive uma experiência, eu fiquei muito feliz, porque hoje eu vejo assim, é a intimidade deles com a própria Virgem Maria, né? Quando eu vi a pregação que a Flávia, o blog que a Flávia compartilhou, é Bia, o quê? Bia Maternidade. Bia Maternidade, né? Quando ela falou daquela partilha, né, dela, e quando ela falou do filho, eu fiquei tão impactada que ela falava assim que que os filhos dela, ela não precisa mais ensinar a rezar. Assim, eles sabem que acordou, já vai para sua oração pessoal e faz isso. Eu fiquei pensando, nossa, como será, né, isso? Fiquei, gente, eu quero isso pra mim, né? E eu falo, com 3 semanas de Instituto Cidade de Deus, né, com a catequese, hoje eu não preciso pedir pro meu filho rezar de manhã. Essa graça eu já alcancei. Então ele acorda, ele ajoelha no tapetinho dele do quarto e faz as 5 orações da manhã, né? E aí no começo, assim, eu incentivava, já fez a oração da manhã, eu dava aquele lembretezinho. Quando ele vinha, eu falei, abriu os olhinhos, rezou. Hoje em dia ele já faz também. Então já é uma graça também colhida de tão pouco tempo, sim, né? Então, assim, é uma esperança para nós. Quando eu assisti, eu fiquei admirada de pensar, nossa, eu queria isso para mim. E hoje eu consigo, mas que a gente tenha essas palavras de motivação pra gente fazer, né? Ninguém aqui é perfeito, o filho é perfeito, eles erram bastante, eles fazem birra, eles fazem malcriação, eles brigam, eles choram. Exatamente, mas é exatamente isso, né, Léo? O que nós estamos querendo dizer é que em pouco tempo da gente ensinando, da gente falando, eles aprendem, né? E eles
alcançam, por causa da pureza da criança, então alcançam, e mais a pureza da Virgem, então as coisas, né, elas chegam até lá. E aí assim, hoje às 7 horas da manhã, a hora que a Raíssa chegou, né, e eu explicava para eles o que era a oração, novamente, que a gente vai repetindo, criança tem que repetir, né? Porque aí às vezes você vê a oração mecânica, aí você fala assim, nossa, Sabrina, mas a gente tem que dar graças a Deus que eles estão rezando, agora você vai querer, né, que eles não rezem mecânica. Né? Aí eu falei assim, eu não sei, eu senti aquela inspiração e eu fui falar para eles, olha, que vocês saibam o que vocês estão falando como um amigo, né? E fui explicando, né? Falando, traçar o sinal da cruz com piedade, Isso. aquela coisa calma, né? Não é tudo, né? Aí eu dei um exemplo para eles aí, eu chamei, vem aqui, Ra, né? Brinquei com a Raíssa, né? Falei, vem aqui, ó, você chega aqui perto de mim, eu falo, oi Raíssa, tudo bem? Berinjela é ruim demais, sabia que ontem a bicicleta caiu do telhado, que não sei, eu fico falando um monte de coisa, né? Ela, hã? Eu falei assim, então, com Deus não pode ser assim, com Deus a gente chama como nosso amigo. Aí ela acordou às 7 horas da manhã, a hora que ela chegou em casa, ela veio e falou assim, madrinha, com aqueles olhinhos brilhando, né? Ela falou assim, você sabia que hoje eu acordei e falei oi para Jesus? Eu falei, ai meu Deus, eles entenderam, né? Eles entendem, é isso que a gente precisa trazer, né? E é lógico que, para mim, isso é mérito da docilidade da Virgem Santíssima, que a gente traz ela para o nosso lar, né? Então, ela é aquela ponte, né, que puxa. Tem uma das histórias da Santa Edith de Wilton, né, no livro, e fala que o dedo dela ficou incorrupto, né, porque ela fazia sempre o sinal da cruz para tudo. Aí, contando essa história para o João Gabriel, ele ficou, nossa, né, mas o que é incorrupto também? Mesma pergunta, né, todos pararam no incorrupto. Quem é incorrupto? Quem é corrupto? Aí fui explicar, tá? Falei, então nosso corpo se deteriora, né? Mas o dedo dela ele ficou intacto, ficou como de uma pessoa viva, né? Aí, mas ela fazia até para ir no banheiro, o sinal da cruz. Falei, sim, para tomar banho para toda a situação. Aí ele sempre lembra assim, né? Fala dela, tal. Aí hoje foi engraçado. Até contei para minha mãe. Aí ele falou assim. Aí ele acordou, abriu o olho assim, só que ele fingiu que estava dormindo, depois ele abriu o olho de novo. Aí ele fala, benção, mamãe, tá, bom dia. Aí eu já fez o sinal da cruz hoje? Aí ele, não, eu vou fazer ainda. Falei, porque a gente tem que fazer sempre o sinal da cruz pelo fato da gente abrir os olhos, só da gente abrir os olhos, né, a gente já fazer o sinal da cruz. Aí foi muito engraçado, ele falou assim, mas eu sou criança, eu vou sempre abrir os olhos. Aí eu, olha, não se garanta. Aí foi assim, foi muito engraçado, mas ele sempre lembra, né, assim, sempre fala dela, né, comenta. Por ser a primeira história fica, né, eu vejo também, agora aí quando ele faz assim, mamãe, eu lembrei de fazer o sinal da cruz antes do banho, comemora, sabe, quando lembra, antes de brincar, porque ela fala antes de qualquer coisa, a criança coloca no mundo dela, antes de brincar, antes de abrir a porta, ele deu de exemplo, antes disso, né? Faz parte dele, da vida deles, né? E é importante como isso vai imprimindo caráter na criança, né? Da fé, daquilo que vai trazer como recordação, né? Aí a Laine, ela fez um comentário, né? A Laine é a filha da vocação, né? Eu achei tão bonitinho porque é verdade, né? A gente, saudade que nós estamos disso e eles também. Ela fala que a nossa comunidade é muito linda, mas a oração do terço pelas crianças, a quinta no início do Alma Mater, é de tirar o fôlego. E é verdade, né, gente? Eles rezam aquela coisa ali de que querem estar rezando, querem estar junto. E eu tenho assim, eu tava... deixa eu até ver aqui, que acho que nem dá tempo da gente falar, né, sobre isso muito, mas... Então, a gente já tem que encerrar já, né, nossa live de hoje. Mas, assim, uma das recomendações que a gente deixa para vocês é esse livro, né, As Glórias de Maria, né? E deu para pegar aí, né, Flavinha? As Glórias de Maria, né? Tem muitas outras edições que tem ele. Então, assim, são vários testemunhos. Ele está correndo o Salve Rainha com as explicações de Santo Afonso. E Santo Afonso vai pegando o exemplo de vários santos e várias histórias da Virgem Santíssima. E o que mais me impressiona é que todas as histórias contam prodígios através do rosário, de como as almas foram salvas
através da oração do Santo Rosário, da oração do Santo Terço. Testemunhos, gente, assim, que são, assim, extraordinários, por assim dizer, né? De como grandes pecadores se converteram através, e como eles foram salvos, né? Pelas últimas da misericórdia de Deus, através de uma simples oração, porque eles eram devotos a Nossa Senhora, né? Então, assim, o quanto que a gente ter essa devoção a Nossa Senhora no nosso lar pode, de repente, ser a salvação dos nossos, porque ninguém pode garantir como vai ser o futuro, né? Eu não vou garantir que eu vou estar para terminar de imprimir tudo isso no coração dos meus filhos. Eu não sei o que me resta para o dia de amanhã. As coisas são muito incertas, tem né? as decisões, escolhas que eles Exatamente. farão, que não cabem a nós. Eles têm a liberdade deles. Exatamente. Né? Cabem a eles escolherem o caminho que vão seguir, né? Mas pensem bem, assim, se no momento das escolhas erradas que eles tomarem daqui para frente, mas aquilo que nos coube, a gente colocou neles esse amor à Virgem, porque ainda que desviem para outros lugares, isso vai estar marcado lá dentro, né? E aí no momento de tribulação testemunho dos santos, né? Tem vários, vocês que forem ler o livro, vocês vão ver isso. Tem vários e vários testemunhos de pessoas que se perderam da presença de Deus, mas porque foram fiéis, porque se recorreram à Virgem Santíssima, ela não se esqueceu. Né? No momento final, ela lembra, né? Tem vários testemunhos que dizem assim, lembra daquele rosário que você rezava quando você me pedia? Então, por este rosário, eu estou te dando a oportunidade. Aí aconteciam coisas mirabolantes. A alma aparecia para um padre, pedia que rezasse uma missa. Tem a história até de uma pessoa que ela se envolveu ela era muito vaidosa, tal, e dois rapazes brigaram por ela, duelaram, né? Uhum. E aí morreram. E aí os pais deles ficaram muito bravos com ela e mataram ela também, cortaram a cabeça dela e jogaram no poço. Tem até o relato que durante 2 dias, por intercessão da Virgem Santíssima, Deus a manteve viva. E todo mundo do vilarejo via ela viva, a cabeça dela dentro do poço. E aí mandou um dos santos, que eu não sei qual santo que foi, São Francisco de Sales, né? Ou São Domingos, né? Eu ia falar dele agora. São Domingos. Aí mandou que ele foi lá no poço e falou, fulana, vem pra fora. E só a cabeça dela foi pra fora. Aí ele foi e aí ela falou, a Nossa Senhora, por causa dos rosários que eu rezei, me deu a graça de me manter viva, o milagre de eu me manter viva durante esses 2 dias, para que eu não me perca. Aí ela foi, se confessou, recebeu a Eucaristia, recebeu a extrema-unção e aí morreu. Eu ia falar dele mesmo, com essa experiência que você falou da família, né? O quanto a história dos santos e ver a família deles, o quanto não tinha ali traços de Nossa Senhora. Ontem foi dia de São Domingos Sábio, né? E a história dele é a coisa mais linda, sim, né? Porque a família ali, toda a devoção, Santa Teresinha, né? Os pais santos também, toda a devoção a Nossa Senhora. São João Bosco com a mãe Margarida também, devota de Nossa Senhora. Então realmente, se a gente quer... Nós almejamos a santidade no nosso lar, nossa e dos nossos filhos. A via mais fácil e segura é através de Nossa Senhora. Amém, é verdade, né? Então, né, vamos... Agora a gente poderia até ficar mais tempo, né? Porque eu acho que a gente falar da manhã a gente virava à noite, não é mesmo, né? E eu cheguei atrasadinha aqui também, né? Mas as meninas estavam cantando lindamente. Eu acho que a gente podia já preparar o nosso coração, né? Tem uma musiquinha, Flávia, de Nossa Senhora pra gente entregar? Só antes, a Marcela de Jesus, ela tinha perguntado sobre o livro de São Bento, onde adquiri. O livro da semana passada? Isso. A editora, quem perguntou? A Marcela? Marcela Silva. Marcela de Jesus, perdão. Tá. Marcela, tudo bem, minha querida? O livro de São Bento, ele é um livro que eu não sei se você pega só por encomenda, porque a editora Miles, que é a Milícia da Imaculada, né, editora Miles, eu lembro que quando eu procurei por esse livro, não tinha tradução no Brasil, mas essa editora, ela estava arrumando um
grupo de pessoas que pudesse patrocinar para lançar um pouco, né? Então foi assim que eu adquiri, eu fiz parte dessa campanha. Mas eu acho que entrando em contato com eles, aí eles mandam, né? Então é Editora Miles. Aí depois eu mando para vocês, coloco no seu comentário, né, através da gravação que ficar, o site tudo direitinho, porque agora eu não me lembro, né? E hoje eu não trouxe o livro, tá bom? E ela também pergunta sobre das apostilas, né, do Instituto Cidade de Deus. Ela colocou assim, ó, vi que a apostila 1 de cada etapa e faixa etária está gratuita, mesmo disponível em PDF. Aqui que vocês falaram, né? É essa ou de orações? Não, o que a gente está falando é essa mesmo, né? Nós aproveitamos para, além do material assim, de escola, assim, né? De material que as crianças, que a gente está precisando dar para as crianças nesse tempo de confinamento, a gente gosta, né? Do Instituto Cidade de Deus, principalmente assim, né, pelas orações tradicionais, pelas orações... Resgatam, né, muito essa questão da igreja. Então, a gente pega essa apostila, né, as meninas da comunidade pegam essa apostila como referência para a parte catequética. Então, a gente dá tudo, igual, por exemplo, assim, né, essa primeira etapa que você está falando aí, da apostila 1, 3 aninhos, né? Então, mas a parte catequética, né, lá quer falar sobre isso um pouco? Eu estou aplicando com meu filho de 6, essa de 3, porque ela dá uma introdução à vida de oração. Começa com o sinal da cruz. Então, por exemplo, eu achei que se eu trabalhasse com a faixa etária dele, que é já mais avançada na parte escolar, já está em outro nível, mas essa parte de oração também ficaria mais avançada. E eu queria esse regresso, eu queria voltar para começar desde o início, e tem sido uma bênção. Então, eu recomendo, mesmo que o seu filho ou sua filha seja um pouquinho mais velho, já que está disponível, né, na forma gratuita, a gente acolher isso como um presente de Deus mesmo e usar tudo, sim, todo o material. A parte catequética, né? Exatamente. Então começa com essa primeira apostila de 3, pode aplicar assim, que vai ser de muito bom uso. E a Érica, né, Érica de Paula, e Érica, tudo bem, querida? Ela está perguntando de quem que é. É de Santo Afonso de Ligório, sim, tá? As Glórias de Maria. É um livro muito antigo. Deu aí, Flávio? Esse daqui é da minha biblioteca católica, só que tem várias editoras, viu, que você vai encontrar. E é um livro antigo, né? Um livro muito bom, que ele vai percorrendo aí o Salve Rainha e vai dando os testemunhos, né, dos santos, testemunhos de muitas pessoas. Então, se você quer aumentar a sua intimidade com a Virgem Santa, este é um livro que eu recomendo, além do tratado, né, e todos os outros, tá bom? Que mais? Acho que a gente respondeu, né? Acho que a gente pode. Aí a Lerícia só tem um comentário, né? Lerícia Cavalcante, um carinho de Deus essa live. Sempre vejo ao vivo ou gravado. E tenho aprendido muito. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Aqui iniciei a desintoxicação do celular após a live que fizeram. Não está fácil, mas a graça será imensa. Amém, Lerícia. Com saudade de você, minha querida. Tá lá no Paraná. Ela se mudou para lá, né? Era aqui de Montemor, a Lerícia, nos ajudou tanto nos congressos e agora continua acompanhando a gente lá de perto de Maringá. Sua família, né? Ela é muito especial para nós. E eu sei que é difícil mesmo essa questão do celular, viu? Mas vale a pena. É difícil por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas, né? Então elas querem falar com a gente. O primeiro passo é esse, né? Mas em tempos difíceis que nós estamos vivendo, disciplina. Exatamente, isso vai ajudar a nossa maternidade, né? Então é importante até ela falando isso, porque eu acredito que muitas mães hoje, elas estão ausentes, né, por causa do celular. Nem percebem isso, mas o quanto isso afeta as crianças, né? Eu pelo menos tenho assim muitos testemunhos que eu ouço dizer. Então vale uma reflexão para a gente, que a Santíssima Virgem nos ajude nisso, a estarmos mais presentes. É lógico que a gente falou de várias coisas, tem também, né, dizem, né, ser mãe é padecer no paraíso, né? É um paraíso, mas também tem o padecer. É claro que a gente não teve o tempo. As delícias da maternidade. Não teve tempo da gente falar, mas a Virgem Santíssima também tem as dores, né? Ela é a Virgem das dores, que ela chora principalmente pelo nosso resgate, né? Ela chora pela salvação de todos os filhos.
E assim, o quanto vale a pena, mãe, né? Quanto vale a pena a gente rezar também pelos nossos filhos, ensinar a fé aos nossos filhos. Eu não me esqueço de que quando eu estava grávida do Bento, eu li um artigo que eu acho que era da revista Shalom, uma revista, né, antiga, que eu tinha aí de 15 anos atrás, na época que eu assinava revistas, né, porque antigamente tinha isso, hoje nem existe mais, onde falava assim, que não existia melhor forma de você fazer a cura interior de uma criança do que enquanto ela estivesse dormindo, você rezar sobre ela os mistérios gozosos. Né? Então, assim, que mãe é essa, né? Que presente para nós. Então, eu essa semana tive também uma experiência parecida, né? O meu filho, ele sempre é muito atacado nos sonhos, né? Igual o Bento também tem isso, né? O Bernardo sempre tem pesadelos. Aí depois que a gente, né, fez uma experiência na Canção Nova, colocamos lá a medalhinha das 2 cruzes, melhorou muito, né? E agora de um tempo para cá ele voltou a ter esses pesadelos, esses medos, esses pavores. E essa semana a capa que a Brina falou, né, que no comecinho da palavra dela, que nós tivemos toda uma experiência com uma capa de Nossa Senhora que pertence ao Carisma, e essa capa ela passa pelas nossas casas, e essa semana ela está comigo. E no primeiro dia que ela entrou na minha casa, né, eu falei, essa capa vai ficar, ela vai, em primeiro lugar, ela vai na cama do meu filho. E aí lá ela ficou, né? E aí essa semana, nós estamos na quinta-feira, há 4 dias ele não acorda à noite, né? Ele não tem os pesadelos, que ele sempre tem, ou que ele vai pra nossa cama, papai, ele precisa só de uma palavra, né, de confiança, né? Papai tá aqui, filho, papai te ama, pode dormir. Aí ele vai, mas ele acorda toda noite. Então essa semana, há 4 dias, eu falava com meu marido hoje de manhã, há 4 dias ele não acorda, ele tem um sono, né? Um sono assim profundo. E eu tenho certeza que é mérito dela, né? É a capa que visitou, é a mão dela, é o toque, é o manto dela que visitou, né? Então isso é bem real. É bem real mesmo. É sentir esse carinho da mãe, né, para com seus filhos e é com todos os filhos, né? Que nós possamos entender isso. Eu sempre, né, costumo dizer isso, que os santos dizem, né, Santa Jacinta falava muito isso. Nada resiste ao poder do rosário e da Eucaristia, né? Nada. O rosário, pela sua simplicidade, como a oração dos pobres, né? A simplicidade da Virgem Maria que deseja salvar os seus filhos, e a Eucaristia. Nesse tempo que nós estamos um pouco afastados da Eucaristia pela circunstância, nos resta ainda o rosário. Então, quer dar um presente para a mãe, você que é mãe, você que tem sobrinhos, você que gosta de criança, faz afilhados, faz algo por uma criança e fale da Virgem. Fale da maternidade de Nossa Senhora. Eu acho lindo quando os meus filhos falam assim lá, para quem não sabe, né, eu tenho 3 filhos que adotados, né? Que eles falam assim, nossa, eu sou tão feliz porque eu tenho 3 mães. E eles falam, e a primeira mãe é a mamãe do céu. Aí você que é a mamãe do meu coração, e eu tenho a minha mãe biológica, porque eu ensino muito eles a rezarem pela mãe biológica, né? Então é tão bom saber que a criança que tem a Santíssima Virgem como mãe, ela vai ser sempre amparada, né? Na comunidade, no brasão da comunidade, os filhos do carisma, né? Quando eles estão no aspirantado, eles ganham o brasão da comunidade, onde a Virgem Santíssima, de várias experiências que ela nos deu, ela nos deu uma oração também, né? E no nosso brasão tem a seguinte oração, né? Que a gente pendura nas portas das casas, que eu ensino para eles, né? A cruz sagrada seja minha luz, persignando-se, né? A cruz sagrada seja minha luz, a Virgem Maria minha proteção e guia. Aí o Bento, quando ele tem algum tipo de temor, ou as outras crianças têm algum tipo de temor, a primeira coisa que eles falam é assim, mamãe, vamos vestir o escudo de proteção? Né? Eles sentem que espiritualmente é como se um escudo caísse sobre eles. Aí eles vão e falam, a cruz sagrada seja minha luz, a Virgem Maria minha proteção e guia. E assim se sentem protegidos, né? Então que nós possamos dar essa graça aos nossos filhos, à nossa família, trazendo a Virgem Santíssima como nosso modelo principal de mãe, né? E só uma dica também, quando você falava, né, a gente falou bastante dos pastorinhos hoje, né? Então, eu senti assim de dar esse conselho, né? Porque na minha casa foi o que nos
nos deu aquela laçada assim pro rosário foi o filme de Nossa Senhora de Fátima, porque ele é muito forte, né? Então naquele filme ela mostra todo o poder que emana dela através da oração, a ponto de parar uma guerra, né? Então assim, que a gente possa, que você possa, se você não assistiu esse filme ainda de Nossa Senhora de Fátima, fica a dica desse filme nessa quarentena, que esse filme ele se a gente ainda não se converteu, não se prostrou ao rosário, nesse filme a gente coloca ali todo o nosso coração, toda a nossa vida, e a gente passa a tê-lo como oração de cabeceira ali, como devoção, porque ele é muito forte. Amém. Então a gente quer trazer vocês, né, aqui nessa live agora para nós encerrarmos, trazer vocês aqui para pertinho. Nós estamos aqui na casa da mãe, né? Santa Maria dos Anjos, no aconchego da mãe, com a capa dela aqui do nosso lado, com a presença dela aqui em nosso meio. E assim nós desejamos encerrar essa live, introduzindo a cada uma de vocês, a cada um de vocês que acompanhou conosco lá no ventre dela, no ventre da Virgem Imaculada, ela que gera homens novos. Já perguntava lá atrás Nicodemos, né? Como poderemos nascer de novo? A melhor forma de nascer de novo espiritualmente é ser gerado pelo ventre da Virgem Santíssima. Deixe que a sua casa seja gerada, deixe que o seu coração seja gerado, deixe que seus filhos sejam gerados. Né? Aquele que se coloca gerado no ventre imaculado da Virgem Santíssima estará lado a lado com Jesus. Estará lado a lado para atingir a estatura do Cristo, a estatura do homem perfeito. E é isso que nós queremos para todos nós, para a santidade do nosso lar. A Ti, ó Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, Mãe assunta ao céu, entregue a nós pelo Seu próprio Filho Jesus. Recebe hoje o nosso louvor, recebe hoje os nossos lares, que a cada lar que esta live chegar, seja agora ou seja nos momentos em que for ver depois pela gravação, seja assim como se fosse a Tua bênção adentrando essas casas, adentrando a vida dessas pessoas, que a Tua presença, ó Mãe, que tanto nos acalenta, que tanto nos aconchega, possa também chegar ao coração de todos os filhos. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, Rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai, Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, Rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai, pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita és mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador, pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas mãos. Bendita és mais que outra mulher, de ti nasceu o Salvador. Maria, a mãe do meu Senhor, Maria, uma flor imenso amor, Maria, Rainha da paz, Maria, rogai por nós ao Pai, Maria. E eu quero realizar um ato profético neste momento, né? Que eu quero encerrar revestindo este celular com esta capa da Virgem Santíssima, para que assim você também, em nome de Jesus, se sinta em volta dessa capa. Um dia nós contaremos para vocês a história dessa capa, mas ela é preciosa, ela foi tocada pela Virgem Santíssima, que você se sinta envolvido por ela neste momento através desse simples gesto simples como um ato profético